O Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina contra a dengue que até agora apresentou quase 77% de eficácia na prevenção da doença. Sobre esse assunto, a gente traz agora um bate-papo ao vivo com o Renato Kfouri. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade aqui conosco nesse sábado, viu? Obrigado, Stephanie. Bom dia a você, bom dia a todos aí os assinantes da CNN. Doutor Renato, a dengue é uma doença que, infelizmente, parece que a gente já está se habituando a conviver e algumas pessoas podem ter aquela impressão errada de que não é uma doença letal. Para que desenvolver vacina contra a dengue? Mas ela mata, né? É importante dizer. Eu queria que o senhor dissesse para a gente também o porquê dessa vacina, em que pé que estão esses testes. Sem dúvida, Stephanie, a gente acaba se acostumando com a dengue, né? O Brasil é um país endêmico para a dengue, como vários outros, e anualmente nós temos milhares de casos confirmados, tem anos que superamos os 1 milhão de casos confirmados, como este ano em 2022. Nós já passamos aí de 1,5 milhão de casos, como em alguns anos, ou seja, é uma doença que tem uma incidência muito grande na população brasileira. E mais, né? Faz, como você falou, muitas vítimas. Hospitaliza boa parte desses indivíduos que agravam, leva quase 1.000 óbitos por ano. Esse ano vamos fechar o ano com um recorde de óbitos, provavelmente algo em torno de 1.000 pessoas vindo a falecer por dengue. E uma doença que anualmente tem uma circulação mais no inverno, ocasionado mais pelo acúmulo de água, pela época que mais chove, onde a gente tem mais reprodução de mosquito e, consequentemente, uma transmissão maior. Então, é muito importante nessas épocas a gente reforçar as medidas de prevenção e de controle do mosquito, já que vacinas ainda não estão disponíveis para a população. Boas notícias em relação às vacinas que estão vindo, mas neste momento, para este ano, ainda não temos vacina e as medidas de controle, como controle do mosquito, não deixar água parada, é muito difícil, né, Stephanie, num país como o nosso, cheio de lixões a céu aberto, esgotos, quer dizer, é difícil a gente controlar um mosquito, às vezes, em locais onde não há condições mínimas de saneamento, como a gente está vendo nas imagens aí. Exatamente, doutor Renato, o senhor falando, o pessoal aqui já prontamente colocou algumas dessas imagens, porque a gente sempre alerta, né? O vasinho de planta, é a água que fica parada no ralo ali, às vezes acumulada. Mas dentro de casa, talvez nem seja a nossa maior dificuldade de cuidar realmente da dengue, né? Enquanto a gente alerta aqui para que esses cuidados permaneçam, continuem e sejam intensificados, estamos aqui de dedos cruzados pela vacina. Já dá para sonhar, doutor Renato, em quando é que teremos esse imunizante também no nosso calendário? Já se trabalha com alguma previsão? Olha, Stephanie, temos algumas boas notícias. Existe já uma vacina, mas ela tem muitas limitações. Uma vacina que se utiliza só licenciada entre 9 e 45 anos. Uma vacina em 3 doses, ou seja, leva 1 ano para o indivíduo completar seu esquema vacinal. E o pior, né, da vacina hoje única licenciada é que ela só pode ser aplicada em quem já teve a doença, ou seja, requer um teste prévio para saber se teve ou não a doença. Por isso a vacina acabou não sendo incorporada aqui no Brasil e ainda não temos nenhuma licenciada. A boa notícia é que temos 2 novas vacinas em fase de aprovação já. Uma delas já submetida à Anvisa, em 2 doses, de um laboratório japonês, laboratório Takeda. Essa vacina se mostrou eficaz, com persistência de proteção por mais de 5 anos. Esperamos em breve ter essa vacina aprovada. E a boa notícia que vem na sequência é do Instituto Butantan, uma vacina em dose única, né, também estudada e mostrando eficácias elevadíssimas para os vários tipos da dengue. Nós temos 4 tipos, né? Então é importante uma vacina que proteja contra todos os tipos de dengue. Então esperamos que em curto prazo, tanto a vacina do Instituto Butantan, que está terminando seus estudos de fase 3, como do laboratório Takeda, que já terminou e submeteu à Anvisa, possam estar licenciadas aqui no país. E aí vem um outro passo de discussão, né? Quem vamos vacinar, como vamos introduzir no Programa Nacional de Imunizações, em que idades, em que regiões, será que vamos introduzir no país como um todo, nos locais onde a dengue é mais prevalente? Essa é uma discussão que o Programa Nacional de Imunizações vai ter que fazer mais para frente. A gente espera que nos próximos meses. Agora, doutor Renato, o senhor lembrou, né, que dengue a gente sempre fala justamente nessa época do ano, né? Chegaram as chuvas, a doença começa a se espalhar, o mosquito se
proliferando por praticamente toda a extensão do nosso gigantesco território. E o senhor falou em tipos de dengue. É importante ressaltar também que dengue, infelizmente, não é daquelas doenças que pegou uma vez, está imune e está livre, não, né? E ela piora, ela pode se agravar. Por isso, os cuidados devem permanecer, né? Perfeito. Os quadros de dengue grave, em geral, eles acontecem na segunda infecção. Então, quem teve, como a gente é muito exposto aqui no Brasil, Stephanie, a metade da população brasileira chega aos 10 anos já tendo tido uma dengue e nem sabe, já se expôs à dengue, já teve uma picada de um mosquito. Cerca de 50% dos adolescentes, quando a gente vai fazer exame de sangue aqui no Brasil, os estudos mostram que eles já têm algum grau de imunidade, ou seja, eles já foram expostos ao vírus da dengue. E aí é o risco, porque numa segunda infecção, pelo outro tipo diferente que ele ainda não se infectou, é que o risco de agravamento acaba sendo maior. Doutor Renato, vou aproveitar a sua presença aqui. Eu sei que a gente está falando sobre dengue, mas também nessa época de fim de ano, infelizmente, a gente tem visto, né, os números da Covid voltando a preocupar, o vírus voltando a circular por todo o país também. E lá vem Natal, lá vem Réveillon, época em que o brasileiro caloroso gosta de estar reunido, gosta de estar aglomerado. Eu queria que o senhor nos trouxesse também um alerta sobre os dados, sobre a situação da Covid-19 aqui no país. E Copa do Mundo também, né? Nós nos aglomeramos bastante. Você sabe que, Stephanie, a gente aglomerar, nós temos nos aglomerados há muitos meses, né? Desde que a pandemia acalmou, especialmente no segundo semestre, nós não temos, a população brasileira não se utiliza mais de maneira, os distanciamento, uso de máscara, ou seja, as estratégias de prevenção através dessas medidas já foram abandonadas por boa parte da população. E, infelizmente, quando você tem essa combinação entre uma nova variante em circulação, encontra uma população que já não utiliza essas maneiras de prevenção como distanciamento e máscara, e ainda por cima há um tempo decorrido muito grande da última vacinação em massa, que é o que está acontecendo entre nós, essa combinação culmina com uma elevação na transmissão, nas taxas de transmissão, na força da infecção, na sua disseminação. Então, nem toda variante se traduz numa nova onda, nem toda aglomeração vai desenvolver uma nova onda e nem toda a população vacinada vai protegê-la. Então, essa combinação de um tempo decorrido de muito tempo, de uma vacinação em massa, a nova variante e a população não utilizando essas medidas preventivas, é que tem feito hoje em dia com uma circulação maior. A boa notícia é que quando ela encontra indivíduos vacinados, o risco de agravamento é muito menor do que nós já vivenciamos nas outras ondas. Não se compara a magnitude da onda atual com as ondas que a gente já vivenciou. Mas ainda assim, alguns grupos continuam tendo dengue grave, Covid grave. Idosos, aqueles imunocomprometidos, gestantes, essas pessoas precisam se cuidar mais. Usar máscara, evitar aglomerações. Nesses momentos de maior transmissão, esses indivíduos mais vulneráveis têm que tomar cuidado. E não são só eles, são aqueles que convivem com eles também. Sabe, Stephanie, muitas vezes você tem um idoso em casa, você fala, eu sou jovem, eu não preciso usar máscara, eu já tive dengue, eu já tomei 4 doses de vacina, 3 doses de vacina. Se pegar também, correto, esse indivíduo jovem, adulto, adolescente, dificilmente vacinado vai ter uma dengue grave. Mas muitas vezes ele se infecta e acaba transmitindo para o seu pai, para o seu avô, para a sua família, para o seu ambiente de trabalho, no transporte público. Então, usar máscara, muitas vezes, para a população de risco, não há nenhuma dúvida que há uma necessidade nesse momento. Mas para o resto da população, é uma ação de cidadania. Colaborar com a não transmissão do vírus ajuda bastante. E é claro, né, quem está assintomático tem que também cuidar dos outros, não sair por aí espalhando o vírus. Usar máscara é sempre bem-vindo. Principalmente. Doutor Renato, o senhor vê a necessidade de uma nova vacinação, de um novo ciclo de vacinação a partir do ano que vem? Nós vamos vacinar, sim, pelo menos essa população mais vulnerável, né? As vacinas chamadas adaptadas, ou seja, aquelas que associaram a vacina original à variante Ômicron, são vacinas, portanto, bivalentes, elas já estão sendo encomendadas pelo Ministério, 40 milhões de doses vão chegar até o primeiro trimestre, e nós vamos, de novo, vacinar esses grupos mais vulneráveis. Ou seja, idosos, portadores de comorbidades, imunocomprometidos, indígenas, gestantes, profissionais da saúde. A discussão vai ser na população em geral. Ainda não há um consenso
se todos serão revacinados no ano que vem. Isso vai depender da carga da doença, se vai surgir uma nova variante, se vão acontecer casos de hospitalização em jovens, aí talvez a gente indique a revacinação de todos. Mas, a princípio, a revacinação dos grupos mais vulneráveis é indiscutível. Monitorando e seguimos. Obrigada, doutor Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Sempre muito bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço, Stephanie. Um ótimo fim de semana a todos.